aí, raminhos, tudo ascendente? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o transporte da seiva elaborada. Mas primeiro vocês precisam entender o que é a seiva elaborada, não é? Bom, é uma solução rica em compostos orgânicos formados em sua maioria pela fotossíntese. Essa seiva é distribuída por todas as células vivas da planta, pelo floema, que é um tecido dotado de vasos denominados vasos liberianos. Para entender um pouco de como funciona a condução dessa seiva, foi criada uma teoria por um alemão chamado Ernst Mintz, denominada a hipótese de Mintz. Ele criou um esquema com dois osmômetros, A1 e A2, com membranas semipermeáveis ligados por um tubo X e contendo soluções de água e sacarose, onde a concentração de A1 é maior que a de A2. Mas para vocês entenderem como isso funciona direitinho numa planta, deveriam saber que o osmômetro A1 corresponde às folhas. O osmômetro A2 representa os órgãos consumidores da planta, como raízes. O tubo X corresponde aos vasos liberianos. E o tubo Y corresponde aos vasos lenhosos. Já a solução de água e sacarose representa a seiva orgânica, ou elaborada. Ele mergulhou esses osmômetros em recipientes com água destilada, ligados por um tubo Y. Observa-se, inicialmente, que a água penetra tanto em A1 como em A2, mas a força de sucção de A1 é maior, uma vez que ali a solução se acha mais concentrada e, portanto, desenvolve maiores pressões osmóticas. Logo, A1 absorve mais água que A2, e isso acarreta o surgimento de uma corrente de solução no sentido A1-A2. Desse modo, a pressão de A2, que é a que empurra a água, supera a pressão de A1, que é a que puxa a água. Nessa situação, a água passa do osmômetro A2 para o recipiente e é recolhida pelo tubo Y. Uma vez no tubo Y, a água passa a ser sugada pelo osmômetro A1. Fato explicado pelas altas pressões osmóticas existentes nesse osmômetro, de solução altamente concentrada. Então, podemos concluir que a seiva elaborada circula sempre dos órgãos de altas pressões osmóticas para os órgãos de baixas pressões osmóticas. Assim, o fluxo de seiva elaborada em uma planta é geralmente descendente, pois as folhas apresentam altas concentrações em açúcares solúveis, como moléculas de glicose. Por isso, enquanto houver diferenças de concentração ou de pressão osmótica entre os órgãos produtores e consumidores, o fluxo é mantido. Mas, em alguns casos, quando substâncias nutritivas são mobilizadas, o amido guardado converte-se em glicose, que são moléculas solúveis em água. Isso provoca o aumento de concentração em açúcares solúveis nesses órgãos, que passam a desenvolver fortes pressões osmóticas, ou seja, o fluxo ele vai inverter e vai virar um fluxo ascendente. Para provar essa hipótese de Mintz, foi realizado um experimento chamado de cintamento. Com esse experimento, observou-se que, retirando uma faixa de toda a casca de um caule, rompe-se os vasos liberianos e, consequentemente, interrompe-se o fluxo descendente da seiva orgânica, que se acumula na região acima do corte, provocando um espessamento, mas o lenho continua funcionando, conduzindo seiva bruta. Caso o cintamento seja feito em um ramo, não haverá morte nem da planta e nem do ramo. Isso porque outros ramos continuam produzindo e exportando materiais elaborados até as raízes, que continuam vivas. Como o lenho mantém-se ativo, a seiva bruta é levada para as folhas, inclusive aquelas situadas no ramo em que se realizou o cintamento. Assim, esse ramo se mantém vivo, mas não exporta a seiva elaborada que ele produz. Logo, haverá acúmulo de materiais orgânicos nas folhas desse ramo, que tenderão a se desenvolver mais do que as folhas de um ramo normal. Então é isso, meus raminhos. Espero que essas informações tenham ajudado muito vocês. Até a próxima videoaula, hein? Não esqueçam de dar um like se vocês gostaram e de se inscrever no nosso canal, hein? Tchau!